Olá, queridos amigos e irmãos, eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Desta feita, queremos dar continuidade ao nosso estudo iniciado há algum tempo atrás, que versa sobre a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a grandiosa, a famosa oração do Pai Nosso. Essa oração, como já temos dito, ela estabelece não meramente uma fórmula de decorar e de repetir, mas princípios que dizem respeito a como nós nos relacionarmos com Deus, a como orarmos verdadeiramente com sabedoria, fazendo de Deus o nosso culto racional. O Pai Nosso é uma expressão profunda que Jesus apresenta como a grandeza do caráter de Deus para as nossas vidas. Nós olhamos já duas expressões importantes, que é o Pai Nosso e o Venha o Teu Reino, que são colocações muito importantes que nos devem levar a refletir sobre a grandeza do caráter de Deus. Mas encravado entre essas duas colocações, o Pai Nosso e Venha Teu Reino, há duas declarações não menos importantes que estabelecem a seriedade dessa oração ensinada por Jesus e que define por extensão a essência do caráter de Deus. Essas duas expressões são: que estás nos céus e santificado seja o teu nome. Eu quero fazer questão de observar essas duas verdades, pelo menos a primeira verdade que reflete essa grandeza do nosso Deus, a expressão que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. A primeira pergunta importante que pode surgir ali é: aonde é o céu que Deus habita? No Salmo capítulo 45, verso 6, o salmista diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de iniquidade. Então, a primeira grande verdade que nós recebemos aqui como revelação é que no céu há um trono. E esse trono está ocupado por Deus. O profeta Isaías, usando uma expressão do próprio Deus, no capítulo 66, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Por isso por essas expressões, só nós vemos como é importante a gente meditar um pouco sobre céu, o lugar onde está o trono de Deus. Mas onde é o céu? Muitos tentam criar uma mentalidade dentro do espaço físico que compõe o nosso universo. Em 1961, Yuri Gagarin, um cosmonauta, o primeiro cosmonauta a subir ao espaço no foguete Vostok 2, subiu a uma altura em que nenhum ser humano até então havia chegado. Ao voltar, ele, claro, um ateu, um russo, que servia ao sistema comunista, ateísta daquele tempo, numa tentativa de zombar dos que criam a existência de Deus, falou assim: eu subi ao espaço e eu não vi Deus. Então a ideia dele resumia-se assim: a existência do trono de Deus dentro do espaço físico. Agora eu queria, para tentarmos desmistificar essa ideia de que Deus habita aqui nesse espaço físico,
queria desafiar você a tentar imaginar. Use a sua imaginação junto comigo aqui. Tente caminhar a partir de você mesmo em duas direções que os cientistas chamam de macro e microcosmos. Tente viajar para o macrocosmo. O macrocosmo é aquela ideia de universo em toda a sua extensão. Tente sair a 10 quilômetros, 20 quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros acima do espaço da Terra e continue viajando. Os cientistas, os físicos hoje fabricam lentes poderosíssimas que perscrutam o universo a uma distância enorme. E eles chegam à conclusão de que a nossa pequena Terra, comparado ao nosso sistema solar, é uma figura pequena diante da grandeza do nosso sistema solar. E que o nosso sistema solar é uma insignificante figura dentro da chamada Via Láctea, que é essa constelação de estrelas onde o nosso sistema solar está. Dizem que a nossa Via Láctea, ela tem aproximadamente 120 mil anos-luz de extensão de uma ponta a outra. Um ano-luz, segundo os cientistas, é a distância que a luz, viajando a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo, leva para atingir em um ano. Então, o cálculo é algo grandioso, algo até inexplicável. A luz viajando a essa velocidade para chegar à extensão da Via Láctea, onde o nosso sistema solar está, levaria em torno de 120 mil anos para percorrer a sua extensão. Agora, amado ouvinte, essa nossa Via Láctea é apenas uma entre centenas de milhares de outras enormes constelações que existem no universo. Realmente, o universo, nosso universo no qual nós habitamos, ele não tem como ser medido. A capacidade das máquinas, dos cientistas, a capacidade criativa do homem, a tentativa de chegar ao extremo do universo, jamais será alcançado porque não tem como ser medido em sua extensão. Eles usam a expressão de 1 trilhão, 2 trilhões de anos-luz, que é a extensão do universo. É ali o trono de Deus? Não, a palavra não nos dá essa indicação. O trono de Deus é mais sublime, é maior que isso. De acordo com o que Isaías diz, o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés, numa referência de que ele está acima do universo. Lógico, o universo criado por Deus, ele é feito muito menor que Deus. E a palavra de Deus diz que Deus simplesmente falou e tudo veio à existência, conforme o Salmo capítulo 33. Em Gênesis capítulo 1 está escrito assim: no princípio Deus criou céus e terra. Isso indica de que ele está acima da extensão física, da existência física que nós conseguimos imaginar. Esse é o macrocosmo. Por mais que você viaje para dentro do universo, você não vai conseguir encontrar o trono de Deus ali. Você não vai encontrar o céu. E se você for para o sentido contrário, entrar para o microcosmos, para aquelas partes mais pequenas que compõem o nosso universo, o microcosmo, você entrar para viajar para dentro das células, dos cromossomos, dos nêutrons, dos átomos, e
aí novamente eu pego a expressão dos cientistas com suas máquinas poderosíssimas, com os seus microscópios poderosos, tentando chegar a uma profundidade tão grande. Eles simplesmente chegam a um limite onde diz, daqui para frente nós não podemos prosseguir. Tanto para o externo, para o macrocosmo, como para o microcosmo, por mais que seres humanos tentem chegar lá, ao seu extremo, à sua extensão final, eles não conseguem. Mas o trono de Deus não está ali. O trono de Deus é mais sublime. O trono de Deus está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Então, como definir isso? Na história antiga, história grega, surgiu um movimento chamado gnosticismo. Os gnósticos, nas suas mais variadas linhas de interpretação do universo ou da questão da espiritualidade, chegaram a várias conclusões e a várias linhas de interpretação. Eu quero citar uma só, de uma linha gnóstica que diz que realmente há um Deus que existe. E ele é tão sublime, tão grandioso, tão inexpugnável, que jamais qualquer criatura física conseguirá chegar lá. Para eles, é inadmissível pensar na ideia, na possibilidade de um relacionamento entre esse Deus grande que habita nos céus e o ser humano que somos nós. A expressão que eles usam é que isso seria a ponta ou as duas pontas de uma corda sem medida de tamanho. Deus está numa ponta, ele é tão santo, ele é tão puro, ele é tão perfeito, e nós, seres humanos, estamos na outra ponta, nós que somos considerados a raça pecadora, tão alienados de Deus que não haverá possibilidade de comunicação com eles. Tanto é que quando Paulo fala no Areópago, lá em Atenas, para os filósofos gregos a respeito da existência de Deus e do seu amor por nós, lá em Atos capítulo 17 está registrado isso, os filósofos ficam escandalizados quando Paulo usa simplesmente a expressão sobre ressurreição dos mortos. Para eles isso é impossível, para eles isso não existe, porque a mente do gnóstico vai além da possibilidade de haver comunicação entre Deus e os homens. Deus habita nos céus. A grandeza de Deus, nessa expressão Pai nosso que estás nos céus, deve ser reverenciada por nós. Deve ser recebida por nós como uma expressão de profundo temor. Que Deus não é um ser manipulável, Deus não é aquele Deus que é uma espécie de mago da lâmpada Aladim que vem socorrer-nos quando nós precisamos, ou então que ele está tão longe de nós que nós não temos possibilidade de nos relacionarmos com ele. E nós vivemos então numa época em que essa crise existencial nossa nos leva ou a duvidar da existência de Deus, ou a crer que Deus exista, que ele criou todas as coisas, que ele colocou o universo ali e ausentou-se e deixou todas as coisas seguirem o seu próprio destino, sem controle, sem nada. Querido amigo ouvinte, eu não sei qual é a tua perspectiva sobre isso, mas Deus é muito mais do que simplesmente uma ideia vaga na mente do ser humano que não se preocupa com o ser humano. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Diz também em Lamentações capítulo 5, verso 19, Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração. Isso configura aquela ideia de que Deus, ele está acima da possibilidade física de existência.
aonde é o céu? Aonde é esse trono de Deus? Uma ilustração muito clara e eu já ouvi vários comentários bonitos a respeito, que dizem a respeito dessa situação da existência de Deus. Ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que ultrapassa toda a nossa capacidade de pensar. Mas ela é tão próxima de nós, como disse certo teólogo, a existência de Deus, o céu de Deus, é logo ali, do lado de nós. Porque Deus envolve todas as coisas. Ele abraça todas as coisas. Ele é maior do que o universo. Ele é maior do que o macro, do que o microcosmo. Ele é o criador de tudo isso ali. Mas ele está presente na sua criação, mesmo nós não podendo vê-lo. A existência de Deus, a dimensão da habitação de Deus, é logo ali, logo do nosso lado. No tabernáculo construído por Moisés no deserto, tem uma expressão interessante que fazia divisão entre o lugar santíssimo, onde estava a arca, a Shekinah, a glória de Deus que aparecia entre os querubins, e a parte externa daquele pequeno quartinho, onde os sacerdotes podiam ir. A divisão dessas duas partes era apenas um véu. A presença de Deus, o céu de Deus, a existência de Deus, distante de nós, é como se nós apenas atravessássemos aquele véu. A dimensão de Deus está logo ali. Hoje temos muito essa mentalidade, essa tendência de tentar construir um santuário para a morada de Deus. E é interessante essa nossa ideia, eu diria que é uma ideia medíocre. Construímos um templo, colocamos ali bancos, cadeiras, um púlpito, às vezes algumas figuras, alguns anjos e outras expressões da nossa veneração e adoração, e achamos que ali é que Deus habita. Chamamos esse lugar físico de a casa de Deus. É claro que isso produz em nós pelo menos uma reverência quando vamos entrar num lugar como esses. Nada contra o fato de templos, nada contra a ideia de construir, mas veja só quanto dinheiro é investido na construção de enormes catedrais, milhões em dinheiro são investidos para construir na tentativa de aprisionar Deus naquele lugar. E eu lembro da existência do templo lá em Jerusalém, quando o rei Salomão construiu aquele enorme, majestoso templo e dedicou a Deus. Então Salomão, num ímpeto, num rompante puramente humano, mas cheio de sabedoria, ele disse ali em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18, todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e nem os céus dos céus podem conter a tua glória, podem te abrigar, muito menos esse templo que eu construí. Salomão reconhece a sua insignificância diante da grandeza de Deus que habita no céu. E ele torna insignificante aquela ideia do templo, onde o israelita pensava que Deus estivesse. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, novamente aparece aquela ideia, a mulher dizendo, Senhor, aonde é o lugar que nós devemos adorar a Deus? Aonde Deus habita? Os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é nesse monte. Aonde que está Deus? E aí entra Jesus com a sabedoria do Verbo eterno encarnado e diz, nem em Jerusalém, nem nesse monte. O Pai procura adoradores que o adorem
em espírito e em verdade. E a palavra de Deus novamente diz, em Isaías capítulo 62, onde Deus pode habitar? Onde está o céu? Onde está a presença do Pai nosso que está nos céus? Diz Isaías capítulo 62, verso 2, a esse eu estimo, ao humilde, ao contrito de espírito, ao que treme diante da minha palavra. Aquele que tem o seu coração reverentemente depositado na presença do Senhor. Aquele que abre o seu coração e diz, Senhor, eu sou uma criatura tão insignificante. Dois personagens subiram ao templo para orar, conforme o ensinamento que Jesus fez. Um era o fariseu, todo pomposo, cheio de si, orgulhoso, prepotente, achando que tinha sob o seu controle toda a direção de uma pessoa que podia manipular Deus. Ele chegou e disse, Deus, eu te agradeço, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como os demais pecadores, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E atrás dele um samaritano, uma pessoa considerada pelos judeus como um pecador, ele apenas batia no seu peito e diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fala que ao descerem do templo, aquele publicano pecador, que apenas batia no seu peito e reconhecia humildemente que nada tinha para dar a Deus, a não ser buscar sua misericórdia, ele saiu justificado, e não o fariseu todo pomposo e arrogante. O céu de Deus, a dimensão de Deus habita, é logo ali, onde encontramos o humilde, onde encontramos o quebrantado, onde encontramos aquele que realmente reconhece a sua situação deplorável de pecador, que não faz da oração do Pai Nosso um mero repeteco na tentativa de impressionar Deus, mas que bate no seu peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. É ali que está o céu de Deus. E no nosso universo físico, a despeito daquilo que a maior parte acreditam ou não acreditam, o céu de Deus tornou-se personificado, tornou-se encarnado num homem chamado Jesus de Nazaré. Ele trouxe para fora da dimensão de Deus e para dentro do espaço físico, palpável, visível, tangível, a presença do céu de Deus. Em João capítulo 14, na conversa que Jesus tem com os seus discípulos, Filipe, um dos discípulos, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde, você me conhece há tanto tempo, Filipe, depois de eu estar com vocês, e ainda pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E essa é a grande verdade, conforme ensinado por Jesus e pelo apóstolo João no seu Evangelho no capítulo 1. O Verbo entrou para o espaço físico, o Verbo eterno, aquele que habita nos céus, aquele que não tem como se revelar, a não ser de forma que nós o entendamos, de forma palpável, tangível, humilde. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pai nosso que estás nos céus. E o Filho Jesus revelou toda a essência da grandeza de Deus. E nós podemos adorá-lo através daquilo que ele, Jesus, fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já que é impossível para nós conseguirmos chegar ao céu de Deus, Deus trouxe o céu para o nosso meio.
na pessoa de Jesus de Nazaré. E aqui nós podemos nos regozijar e adorar a Deus, louvá-lo, nos empreender nessa maravilhosa jornada de chamá-lo de Pai e dizer: Pai nosso que estás nos céus, e amá-lo verdadeiramente, porque ele abriu o caminho para nós pecadores e tornou possível uma relação com ele. Não no universo físico, nem no macro, nem no microcosmos, não nas possibilidades distantes e impossíveis do ensino gnóstico, não na capacidade científica de tentar viajar milhares e trilhões de anos-luz para encontrá-lo. Mas Deus, como diz o profeta Isaías, habita entre o humilde e o contrito de espírito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O céu está muito perto de nós, muito próximo. A dimensão de Deus tornou-se palpável, tornou-se possível quando o Verbo eterno encarnou. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, por sua bondade em tornar possível aquilo que é impossível à maior capacidade da mente humana. O céu está bem aqui, onde nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, com espírito contrito, com humildade, com reverência e com temor no coração. Então, dá para chamar Deus como nosso Pai Celestial que habita no céu? Sim, dá, por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Que Deus te abençoe e te conceda a graça de, nessa tua busca por Deus, encontrá-lo na pessoa de Jesus de Nazaré. Nele, o céu se revela a nós, seres humanos. Jesus é tudo que Deus é e tudo que o homem deve ser. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.